A Série B de 2023 estava indo tudo bem até a partida contra o Novo Horizontino no Brinco de Ouro, onde o Guarani ganhou de 2-1 de virada. A partir de então, o Guarani não venceu mais no campeonato e o sonho do acesso foi por água abaixo. E aí, a culpa é de quem? A decepção do Guarani não ter conseguido o acesso para o Brasileirão foi grande porque durante todo o decorrer do campeonato o Guarani sempre brigou pelo G4, até um momento figurando aí na liderança do campeonato. A empolgação era tão grande que muitos torcedores não sonhavam apenas com acesso à Série A, mas também com o título do campeonato. O Guarani estava decolando na competição, mas tudo mudou da água para o vinho depois da partida contra o Novo Horizontino. Dali, então, foram 8 jogos em que o Guarani poderia ter somado 24 e dos 24 somou apenas 4. Empatou 4 jogos e perdeu os outros 4. E essa hora a torcida procurava culpados para poder entender a queda de rendimento de um time que estava tão bem e passou a ficar muito mal. A maioria dos torcedores associaram aquela queda a um clima de oba-oba, muitas vezes promovido por ações de marketing do clube. Então, a partir de agora, a gente vai relembrar todas as ações de marketing ou então comercial que foram realizadas durante a Série B. A nova diretoria do Guarani assumiu os comandos a partir de abril. Então, em abril, já foram iniciadas as primeiras ações de marketing no clube. No mês de abril, iniciando aí já com o aniversário do Guarani, tivemos uma missa na Capela do Guarani e, à tarde, tivemos a celebração dos 112 anos do Guarani nas quadras cobertas, onde teve chopp, música ao vivo, food trucks, exposição de troféus, o espaço do Guarani Store, espaço da Indy, pula-pula e piscina de bolinha para a garotada. Também foi promovida a adesão ao sócio campeão. Quem fizesse o sócio campeão pelo plano anual ganharia um mês grátis, ou seja, pagaria 11 e teria a vigência de 12 meses. No mês, também foi realizado o sorteio de ingressos mais camisa oficial para a estreia do Guarani na Série B contra o Avaí no Brinco de Ouro. Passou-se a fazer a locação de camarotes no Brinco de Ouro. Então, o torcedor poderia aí reservar o seu espaço. Tivemos também uma ação da Guarani Store, vendas dentro do estádio Brinco de Ouro. Então, o torcedor que já passava pela catraca, no decorrer ali da partida, ele poderia adquirir produtos do Guarani. Tivemos também uma ação da hashtag TriboGFC, com a exibição de fotos no telão do Guarani. Um reforço na campanha de sócio campeão com o objetivo de alcançar 3.000 sócios adimplentes. Então, quando alcançasse esse número, seria feito um sorteio de 10 camisas oficiais do clube. Foi promovida também a Festa da Pizza, com rodízio de pizzas por R$60. Foi promovida também a campanha com a hashtag É Muito Mais Que Mãe, onde 100 fotos de mães bugrinas marcadas aí na rede social ganharia automaticamente o ingresso para a partida entre Guarani e Sampaio Corrêa. Para essa partida também foi feita a homenagem para as mães dos jogadores. Então todos os jogadores do Guarani estavam estampando o nome da mãe nas costas da camisa do clube. Também a divulgação de patrocinadores antes do derby, em especial um patrocinador para o derby, que é da Telecena. Outros patrocinadores que somaram junto ao Guarani são Bob's, Supremo Metais e Única Saúde Assistência Médica. Para a divulgação do aniversário do Brinco de Ouro, 70 anos, foi criada uma revista digital com toda a história do Brinco de Ouro. Foram feitas várias publicações no Instagram e disponibilizado um arquivo em PDF para a torcida poder baixar e guardar com carinho essa história bugrina.
a criação do time Stars 21. A Stars 21, ela agrega crianças e adultos com síndrome de Down e formou-se uma equipe do Guarani, então foi uma ação bem legal. Tivemos o Arraiá do Bugre, sim, festa junina no clube. Tivemos a feijoada Broto do Bem, uma ação beneficente para ajudar aí as pessoas mais carentes. As ações com bobs, ações em que você comprava um combo, ganhava ingresso, ou então você comprava um combo, ganhava o direito à meia entrada, sessões de autógrafos com o Pegorari, com o João Vitor, tivemos sessão de autógrafos também com o Careca, inauguração da nova iluminação do Brinco de Ouro, iluminação de LED, realizada aí na partida Guarani e Ceará, com DJ, show de luzes, interação com a torcida, ingressos promocionais e ações nas redes sociais, com o Visão Bugrina. Então, você registrava toda aquela movimentação e aí você poderia ganhar uma camisa oficial do clube. Tivemos a ação Meu Pai, Eu e o Guarani, onde o torcedor do Guarani que divulgasse um vídeo com uma história envolvendo o pai e o Guarani, que tivesse mais curtidas, ganharia uma camisa oficial do clube. Para a partida contra o Juventude, no Dia dos Pais, homenagem aos pais dos jogadores, os nomes estampados nas costas, aí, e tivemos celebração dos campeões de 1978. O Guarani entrava em campo com as cores do uniforme que foram usadas no título de 78. Então foi com a camisa branca, as bermudas brancas e os meiões verdes. A reformulação do sócio campeão. Então tivemos aí a adesão a um novo sócio campeão, onde o Guarani ficou por um tempo num espaço no shopping Dom Pedro, em que reformulou aí os preços do sócio campeão, colocando preço novo para a cabeceira, preço novo para o tobogã inferior, e você, aderindo a esse sócio, dependendo do seu plano, ganharia uma camisa oficial do Guarani ou ganharia uma camisa do sócio campeão. Para a partida contra Tombense, tivemos aí um show com o cantor Sam. Sam fez história na banda Sambô e aí comandou a festa da torcida bugrina antes da partida e no intervalo contra a Tombense. Foi promovida também a FanFest, sim, o espaço na quadra do Guarani, com telão para assistir a partida entre CRB e Guarani em Alagoas. Uma caravana para Mirassol, para os sócios. O sucesso foi tão grande que, a princípio, seriam 2 ônibus, mas com a alta procura foi disponibilizado um terceiro ônibus. Então, em um dia de semana, foi numa sexta-feira, a torcida do Guarani foi em bom número para Mirassol. E antes da partida contra o Botafogo, foi realizado o lançamento da camisa azul, em homenagem aos fundadores com descendência italiana, então a cor azul muito ligada à Itália. E também tivemos aí o lançamento de uma camisa verde de goleiro. Agora eu lhe pergunto, torcedor bugrino, o que o marketing tem a ver com essa queda de rendimento do Guarani? O que essas ações têm a ver com a queda de rendimento do Guarani? Vou dizer uma coisa, a camisa azul não era para ser lançada no dia do jogo contra o Botafogo. Agora você me desculpe, um jogador que é afetado emocionalmente por conta de um lançamento de camisa azul não serve para ser jogador de futebol. Um jogador que é afetado emocionalmente por conta do lançamento da nova rede de iluminação do Brinco de Ouro não precisa ser jogador de futebol. Um jogador que inverte a camisa do goleiro com a camisa do que joga nas 4 linhas não merece ser jogador de futebol. Desculpa, gente. Todas essas ações elas foram realizadas devidamente e no tempo certo. Muita gente reclamou que o novo sócio campeão foi feito muito em cima da hora do derby. Aquele era o momento certo. Aquele era o momento certo, porque ninguém quer perder derby. Então, para poder aumentar o número de sócios, tinha que ser num momento atrativo. E o derby é o maior momento para a torcida do Guarani.
Lançamentos de camisa, de qualquer ação, elas foram promovidas em um momento bom do Guarani. Então elas ficam amarradas. O momento é bom, é um momento bom de promover produtos do Guarani, de promover a marca do Guarani. Então esse é o momento certo. Numa grande empresa, a gente tem diversos setores. Então a gente tem um comercial, a gente tem um financeiro, a gente tem um marketing. Então cada um cuida da sua parte. Então, parabéns para o marketing que no ano de 2023 fez um belíssimo trabalho e divulgou e reforçou e valorizou muito a marca do Guarani. Agora, se os jogadores não correspondem em campo, não é culpa do marketing. Tem que ser visto com quem cuida do futebol. Aí são outros responsáveis, são outras cobranças. Então, parabéns para o marketing, continue fazendo boas ações para a torcida e torcedor bugrino, vamos abraçar as ideias, as novas ideias e fazer o Guarani cada vez mais forte. Então a gente tem a responsabilidade de manter a marca do Guarani forte e os nossos jogadores têm a responsabilidade e a obrigação de ter um time competitivo, de fazer um time competitivo em campo, junto com a nossa diretoria. Então, cobrança certa para quem deve ser realmente cobrado. Consciência, torcida, vamos parar de direcionar, de procurar culpados aonde não existe.